Glória a Deus. Muito prazer. Eu quero saudar a minha amada igreja, meus amados irmãos, obreiros, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero também aproveitar a oportunidade e saudar os nossos queridos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, vocês que nos assistem através da nossa rede Semear. Compartilhe esse link com alguma outra pessoa para que ela também seja abençoada pelo que Deus fez e está fazendo e ainda fará aqui neste lugar. Quero compartilhar com a igreja a minha alegria de mais uma vez estar retornando aqui, essa oportunidade que Deus criou e este lugar que marcou a minha vida. E 12 de outubro, não é verdade? Meu querido amigo, meu querido irmão, pastor Silvio Nunes, estava ali recordando dos velhos tempos, e não faz muito tempo, mas a questão é que o tempo passa muito rápido, e já fazem 5 anos que nós estivemos aqui juntamente com vocês, servindo ao Senhor, e foi uma grande experiência na minha vida, ver essa igreja nascer e ver hoje os frutos que Deus tem dado a esta igreja. Então, aprove a Deus enviar aqui um baluarte, um servo, grande homem de Deus, pastor Eliel Veras e a sua família, por quem nós temos orado. Temos orado, pastor Eliel, pelo senhor, seu ministério, sua família, bem como cada um dos obreiros que Deus tem levantado aqui. E muito mais o Senhor fará, muito mais o Senhor quer fazer aqui neste lugar. Quero também estar parabenizando o departamento juvenil da igreja. Geração eleita. Que bonito, hein? Geração eleita. Chamados para... Muito bem. Então, geração eleita, chamados para a santificação. Eu gosto muito de ser temático. E eu me dei o trabalho de ir rapidamente no Instagram de vocês e eu vi lá o tema, tá bem? Então não se preocupem não. Eu pedi ao Senhor uma palavra para alimentar os vossos corações. Quero pregar em exclusivo para os jovens, tá bem? Quero falar com vocês. E aos demais jovens também, os menos de 100 anos, não é verdade? Irmão, aqui para nós, ó, velho é o diabo, tá? Aleluia, glória a Deus. Trago o abraço forte da minha esposa, e ela está em outra missão agora, não pôde estar aqui comigo. E trago o abraço também da nossa igreja ali em Durango, em Ureta, em Elório, que cumpriu agora 4 anos de vida. Vocês são um pouquinho mais velhos. E é assim, a igreja segue caminhando. E o Senhor vai se alegrando daquilo que Ele tem visto aqui na terra. Obreiros, obreiras, desde a juventude já louvando, servindo, evangelizando. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Hércules Pires, grande amigo também que eu conheci aqui, aprendi a amar a ele, a sua família. E eu tenho visto o trabalho brilhante que vocês têm realizado. Eu quero animá-los a seguir em frente, porque vocês fazem parte de uma geração santa, uma geração eleita, uma geração chamada para uma vida de santidade, chamados para uma vida de santidade. Eu sei bem que não é assim que está o tema é chamados para a santificação. Mas para que não haja nenhuma confusão entre santificação e santidade, eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse assunto, que para mim é um assunto muito importante na vida de todo crente. E todo crente, a partir dos jovens, já devem saber essa diferença. E para o que de verdade nós fomos chamados, e se estamos cumprindo esse chamado ou não. E o que acontece quando cumprimos ou quando deixamos de cumprir? Quantos querem ser edificados por uma palavra de Deus?
Então o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Meu coração já está aqui saltando de alegria por essa palavra. E eu quero que o seu também esteja saltando de alegria e que saiam daqui regozijados na presença do Senhor. O Senhor colocou uma palavra e eu relutei nesta palavra e tentei buscar outra, mas aqui foi onde o Senhor, ao final, me deu paz ao coração. E eu convido toda a igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos de número 2 e 3. Jó, capítulo de número 1. Versículo de número... Vamos começar do versículo 1, somente 3 versículos. Olha. Essa é a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jutas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Amém? Glória a Deus. A partir daqui, todos vocês conhecem a história. A história de Jó é muito polêmica. Muitos que leem pela primeira vez questionam, mas por que Deus permitiria que um servo seu passasse pelo que passou? Será que não existiria algum outro meio que Deus pudesse fazer para evitar que Jó passasse pelo que passou? Qual é a realidade de Jó, os seus filhos? Em que nós podemos tirar alguma lição, algum proveito para as nossas vidas nos dias de hoje? O que é que poderia ou não poderia acontecer com as nossas vidas, segundo aquilo que aconteceu com a vida de Jó? Existem muitas perguntas, muitas incógnitas, mas algo que eu paro para observar aqui nesse texto é que dificilmente alguém apresenta alguma pessoa a um amigo, a uma outra pessoa, da maneira como a palavra de Deus nos está apresentando a pessoa de Jó. A pessoa de Jó está sendo apresentada para nós não como um homem valente, não como um homem que trabalha, não como um homem que é educado, não como um homem que lutou muito na vida, e enfim. Mas a palavra de Deus nos apresenta Jó como um homem cheio de bens. A palavra de Deus nos faz uma apresentação de uma maneira que talvez eu nunca faria. Por exemplo, imagine que eu vou apresentar meu irmão Silvio Nunes ao meu novo irmão que eu acabo de conhecer, Eliel Veras. Eu digo: olha, Eliel Veras, olha, eu quero te apresentar um homem aqui em Aliandra chamado Silvio Nunes. Meu amado, você precisa ver o carro daquele homem. Você precisa ver a casa que ele mora. Não é verdade? É difícil a gente apresentar alguém assim. A gente vai apresentar uma pessoa que faz parte do nosso convívio, do nosso conhecimento, para uma outra que está chegando agora. Nós apresentamos os valores que aquela pessoa tem como pessoa, não os valores materiais que aquela pessoa tem. E eu parei para observar isso, e eu me perguntei, depois orando, perguntei ao Senhor: Senhor, o que isso tem de significado, de especial na vida deste homem Jó? E lendo um pouco mais, eu pude observar também outro versículo que faz menção a isso aqui, que também me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês, jovens, e também toda a igreja. A gente sabe que Jó tinha 10 filhos, sendo eles
7 filhos, 3 filhas, e eles constantemente faziam festas. E essas festas, Jó, ele não tinha certeza, mas ele imaginava que por certo os seus filhos tivessem pecado, desobedecido ou blasfemado contra Deus. Preocupado com isso, Jó, ele disse assim: olha, eu vou proteger a minha casa, eu vou proteger a minha família, eu vou proteger tudo o que eu tenho de mais precioso, que não são bens materiais. Porque nós temos inclusive um lema na nossa igreja que o nosso maior patrimônio é a família. Então sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias nos banquetes daqueles jovens, Jó, ele se preparava para santificar. Olha aqui a palavra do tema dos jovens. Ele preparava uma oferta. Ele oferecia a Deus um holocausto. E com esse holocausto, essa oferta, Jó santificava os seus 10 filhos. Quantos podem dizer amém? Jó, ele santificava os seus filhos com uma... Vamos lá, os jovens, para começar. Jó santificava os seus filhos com uma oferta. Muito bem. E então, todos nós sabemos o que acontece a seguir ao texto, que os anjos foram adorar ao Senhor. E anjo aqui é essa palavra que nós encontramos aqui, os filhos de Deus. A palavra filhos no original é Elohi, e aponta para anjos. Os anjos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e entre eles também foi Satanás. Satanás não foi escondido. Ele se apresentou também a Deus. Ele foi ali, porque Satanás sempre ele está se apresentando para Deus, não há problema algum nisso. Ele só não pode ir no santo do santo. Ele só não pode ir mais nas pedras afogueteadas que estão na base do trono, por onde ele passeava antes de cair. E aí ele não pode ir mais, senão ele se queima. Mas ele pode se apresentar diante de Deus, assim como nós estamos aqui diante de... Aqui nós estamos diante de Deus. Então, em qualquer lugar, Satanás, ele se apresentou diante de Deus. E ele não foi escondido, ele não foi se escondendo ali entre os anjos. E Deus sabia muito bem que ele estava ali. Tanto que é Deus que começa um diálogo com ele, não ele com Deus. E Deus, ele vai fazer uma pergunta a Satanás. Observastes tu o meu servo? Observastes tu a minha serva? Observastes tu aquele adolescente, aquela adolescente? Por que Deus faz essa pergunta? Irmãos, quando nós temos um filho talentoso, uma filha talentosa, o prazer de todo pai qual é? Apresentar esse filho ao mundo. Olha aqui o que Deus me deu. Olha que valor tem o meu filho. Olha como toca, mira como... Vou falar algumas palavras aqui em espanhol, sem querer, tá bem? Então me perdoem. Olha como toca aqui o meu filho, como serve. E olha aqui, quem te viu e quem te vê. Quem te viu chegar aqui todo calado, todo tímido, e hoje pregando no momento ofertório, meu irmão, eu alegrei o meu coração com isso.
Louvado seja Deus na sua vida, meu querido. Então o prazer de todo pai é fazer isso com o filho. Olha, é evidenciá-lo, dizer, olha, que valor tem esse diante de outros por aí. Esse é o meu filho. Foi o que Deus fez. Ele falou, olha, vistes bem, Satanás. Observastes bem o meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Vamos comigo? 4 qualidades, 4 características. Primeiro, homem sincero. Aí Deus, ele evidencia as qualidades. Segundo, homem reto. E depois, temente a Deus. E quarto, se desviava do mal. Então vamos repetir essas 4 qualidades, adolescentes. Primeiro, repita comigo. Jó era homem sincero. O que significa isso de sincero? Essa palavra sincero, ela vem de uma palavra grega, palavra antiga, latina, grega, essa raiz linguística que nós temos, que oriunda de um significado, sincera. Qual é o significado? Sem. O que significa isso, pastor? Os vendedores de vaso de barro queriam vender o seu objeto de valor, um vaso de barro caro. Porém, acidentalmente, o vaso se quebrava no transporte e tal. Mas aquele vendedor não queria deixar de vender aquele vaso. O que é que ele fazia? Ele pegava a cera, mascarava a rachadura do vaso, pintava bem pintadinho. Colocava aquela gravata no vaso. Colocava aquele paletó no vaso, aquele sapato lustrado que dava até para pentear o cabelo no sapato. Impostava aquela voz e dizia assim, sou pregador, sou cantor. Não tem uns vasos assim? Mas tem uma máscarazinha ali, escondendo alguma coisa. Só que tem um problema. Quando aquela pessoa comprava o vaso, ia para casa, colocava as flores, colocava na janela, o que acontecia? Vinha o sol. Diga assim, adolescente, o sol da justiça. Que vê tudo e faz a cera derreter. A cera derretia. E então quem comprou? Eu não quebrei esse vaso. Menino, vem cá, menino. Quem quebrou esse vaso? Não, mamãe, não foi eu. Não, algum problema está com esse vaso. Deixa eu ver aqui. Cera? O que é isso? Falta de cera. Falta de sinceridade. O que é sinceridade, jovens? Senhor, eu pequei. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Diga assim, a primeira porta está fechada. Você não vai entender nada agora, mas você vai entender daqui a pouco. Vamos para a segunda porta fechada? Primeira característica de Jó, sinceridade. Segunda característica, reto. Olha, uma vida reta, sem atalhos. Retidão. Passos firmes. Como assim, pastor? Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei para onde eu vou. E para lá, o caminho é reto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Em um caminho de retidão, de retidão, de retidão. Aleluia! Então, com um caminho de retidão, sendo reto no caminho,
eu fecho a segunda porta. Só vou falar do que significa porta quando chegar na quarta. Então vamos para a terceira. Ele era temente a Deus. E muitas pessoas hoje querem ser sábias. Muitas pessoas estudam, vão para a internet, veem vídeos, fazem workshop, não é verdade? Eu vi aqui os diplomas, parabéns para vocês. Mas a sabedoria não vem daí. Porque eu creio que cada um de vocês sabem aqui qual é o princípio da sabedoria? O temor de Jeová. Quantos dizem amém? Vocês querem ser sábios? Jó era sábio. Jó, se fosse hoje, Jó seria a capa da revista Forbes. Era o top dos tops, Jó. Jó era o número 1 de seguidores no Instagram. Jó, na sua época, era o número 1 na sua posição social. Quando Jó chegava em algum lugar, todos paravam para se sentar e ouvir o que Jó tinha para falar, porque Jó era sábio. Pastor, não diz isso no texto que Jó era sábio. Opa, está aqui dizendo, olha, Jó era temente a Deus. Pastor, então como é que se explica isso que Jó era sábio? É que o temor a Jeová é o princípio da sabedoria. Diga assim, com isso Jó fechou a terceira porta. Muito bem. Vamos para a quarta porta. Jó, ele se desviava do mal. Irmão, muitas pessoas, elas querem ser resistentes e assim, olha, eu sou forte. Eu sou forte. O pastor Eliel Veras disse aqui, olha, eu vos escrevi jovens porque sois... Aí você fala assim, eu sou forte. A Bíblia diz que eu sou forte. Então não passa nada se eu tenho aquele contato, aquele grupo de WhatsApp da minha escola que só Deus na causa. Não passa nada se eu tenho aquele perfil das redes sociais. O perfil B, sabe? O perfil B escondido, aquele que ninguém tem a senha, que ninguém sabe. Não passa nada. E aqui é onde eu só passo para ver algumas coisas. Não passa nada. Não há nenhum problema nisso. Eu sou forte, eu vou resistir. É somente uma olhadinha. Cuidado. O bem da verdade não é você estar ali e enfrentar e dizer, eu sou forte, eu vou conseguir vencer hoje e amanhã. Mas a Bíblia diz que o melhor não é ficar ali, resistindo. O melhor é fugir. Fugir da aparência do mal. Então, fugindo do que parecia ser mal, olha, às vezes nem é mal, sabia? Tem algum mal nisso? Aí os adolescentes perguntam, mas tem algum mal nisso, pastor? Onde é que na Bíblia diz, filho, na verdade, a Bíblia nem fala nada sobre isso, filho, do que você está me perguntando aí. Quem sabe não tem nada no texto assim que diga propriamente isso, mas, filho, isso está parecendo alguma coisa má. Olha, foge disso porque parece, só porque parece. E nisso, olha, Jó estava fechando, era a quarta. A igreja tem 5 ministérios. A igreja tem os seus 5 ministérios. E todo mundo sabe, a palavra de Deus ela nos fala a respeito disso. Mas também entenda, o inferno tem o seu ministério também. O inferno sempre tentou imitar a igreja. Por quê? Porque o diabo sempre tentou imitar a Deus. Só que como o inferno nunca consegue ser tão perfeito como Deus, o inferno nunca consegue ser tão perfeita como a igreja tem 5 ministérios, mas o inferno tem 4. Os 5 ministérios da igreja, todos vocês conhecem, apostolado, profeta, maestros, evangelistas, pastores. Mas eu fui observar na Bíblia, em vários textos, nós encontramos 4 ministérios do inferno. Cortar,
migrar, destruir e devorar. Então, nesses 4 ministérios do inferno, o inferno está tentando fazer o que conosco? Está tentando cortar, migrar, destruir, devorar. Mas o inferno, quando ele vem para nos buscar, eles vão tentar entrar nas nossas vidas por alguma dessas 4 portas. Então, para cada porta dessa aqui, Jó, ele fechava a porta e disse assim: olha, por aqui o inferno não vai entrar na minha casa. Por aqui o inferno não vai entrar na minha casa. Então Jó, ele procurava ser reto, sincero, temeroso a Deus e desviava-se do mal. Todas as vezes o diabo vinha, só que ele encontrava as 4 portas fechadas. Todas as vezes o diabo vinha e encontrava Jó cultuando. Todas as vezes o diabo vinha e encontrava Jó em santidade. Todas as vezes o diabo vinha e encontrava Jó santificado. Todas as vezes o diabo vinha e quando ele tentava entrar na sua casa, encontrava os filhos de Jó santificados. Aí o diabo falou assim: olha, não posso com esse homem. Por quê? Todas as 4 portas pelas quais eu posso entrar, ele fecha. E quando eu vou agora pelos filhos dele, porque eu vou falar aqui uma coisa. Quando o diabo, ele tenta se levantar contra um homem, contra uma mulher, e ele não consegue, ele fica na espreita. Sabe o que é espreita? Ele fica somente assim de longe observando. Porque se ele não consegue com um homem, com uma mulher, qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo dele? A descendência. Eu vou falar em um outro aspecto, em uma outra realidade. Quando Deus te olha para querer te abençoar, Deus, ele não está querendo abençoar a você diretamente. O que Deus está querendo é abençoar a tua descendência. Quando Deus, ele planeja derramar uma bênção na tua vida, o que Deus está querendo, jovens, é atingir geração e geração através de ti. Aí você fala assim: ó, pastor, eu sou jovem, eu não tenho filhos ainda. Olha bem, vocês são jovens, não têm filhos ainda, nem casaram, não é verdade? Mas o diabo, ele já está tentando atingir a geração que vem depois de vocês, quando eles conseguem entrar por alguma dessas portas. Porque quando Deus quer abençoar, ele quer abençoar você e a sua geração. Mas quando Satanás também ele quer derrotar você e também a sua geração. Então, Satanás não estava nem aí se importando com a riqueza de Jó. Satanás não tinha como objetivo roubar as riquezas de Jó. Tem muita gente preocupado quando dízima na casa do Senhor. Tem muita gente preocupada, sabe com o quê? Em proteger o salário, em proteger as finanças da sua casa. Eu vou dizimar porque eu vou proteger a minha riqueza. E quando pensa em riqueza, o que é que lembra? Salário, casa, carro, bens materiais. Irmãos, o diabo não está nem se importando com o seu salário. O diabo não está nem aí se importando com o seu carro novo, com a sua casa que você comprou agora. A riqueza que Satanás está de olho é nos teus filhos, na tua descendência, na tua geração.
Essa é a meta, esse é o objetivo de Satanás. Com isso, eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa. É que Jó imaginava, olha, eu estou vivendo uma vida de retidão, temo ao Senhor, eu busco obedecer ao Senhor, eu busco ser fiel, mas eu não sei se os meus filhos estão vigiando ou não. Eu não sei se os meus filhos estão vigiando. Aí, Jó, preocupado com isso, eu quero perguntar aqui, a ver se vocês lembram do texto. Qual foi a atitude que Jó tomou para tentar salvar os filhos do diabo? Uma oferta. E não é uma oferta isolada, não. Olha, diz a Bíblia, e o texto que nós lemos disse assim, olha. E Jó fazia continuamente. Jó, ele ofertava continuamente. A ideia em outros textos, em outras línguas traduzidas aqui do texto original, diz que todos os dias, pelo menos em espanhol, em alguns outros idiomas, diz que todos os dias Jó ofertava a Deus. Para quê? Qual era o objetivo da oferta? Quem sabe? Quem sabe? Os obreiros aqui falaram, jovem, será que o jovem sabe? Qual era o objetivo da oferta de Jó? Toda a igreja, ó, santificar os filhos. Eu vou explicar então a diferença entre santificar e santidade, santificação e santidade. É que não existe possibilidade de santificação sem uma oferta. Somente uma oferta pode santificar algo para Deus. Todas as vezes no Antigo Testamento que Deus falava assim, ó Moisés, santifica o povo. O que é que Moisés ia fazer? Uma oferta. Toda vez no Antigo Testamento, quando Deus falava com o povo, olha, santificai-vos. O que é que estava sendo dito aqui da parte de Deus para o patriarca daquela casa? Olha, pegue aí um cordeiro, imole e sacrifique para a tua família. Santifica a tua casa, santifica a tua casa, santifica a tua vida. Então, olhe bem aqui. Talvez você não está entendendo ainda muito bem. E você está pensando assim, então pastor, peraí, deixa eu entender. Eu vou fazer aqui umas contas. E vou trazer uma oferta para santificar a minha vida, é isso? Não, não é isso. Porque primeiro que oferta não é aquilo que você está providenciando. Oferta é o que Deus providenciou para Ele mesmo. Somente colocou na tua mão para testar a tua fé. Então qual é o princípio ativo da oferta? Deus provê oferta para Ele mesmo. Eu vou perguntar aqui, qual é o assunto central da Bíblia? Qual é o tema central da Bíblia? Alguém pode dizer Jesus e está certo? Não tenho medo de dizer Jesus. Mas o tema central da Bíblia é a oferta. Porque Jesus é uma oferta. Jesus é uma oferta e a oferta perfeita. Diz o texto em Efésios que Deus, para comprar muitos filhos, Ele deu um filho como oferta. E o texto diz assim que Deus deu uma oferta, e esta oferta foi Ele mesmo, e a oferta foi para Ele mesmo. Como é isso, pastor? Deus é quem deu a oferta, e Ele foi a oferta, e para Ele foi a oferta.
Porque Cristo morreu como sacrifício, como oferta para Deus, a fim de nos comprar para Ele. Diga assim, eu fui comprado por uma oferta. Deus viu que nós todos, em algum momento da nossa vida, poderíamos fazer as mesmas coisas que os filhos de Jó fizeram, ou poderiam ter feito. Então Deus disse assim: olha, vou preparar uma oferta, e com essa oferta eu vou tornar santo aqueles que não são. Diga assim: eu não era santo. Qual era a expressão que se usava aí afora? Eu não era flor que se cheirasse. Agora você vai profetizar sobre a tua vida, ó. Mas uma oferta me santificou. Aleluia. Uma oferta me santificou. E como é que ela funciona na minha vida? Quando eu reconheço, quando eu aceito, quando eu professo, porque Romanos 10:9 diz: se com a minha boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e de todo o meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. E então Romanos, lá no capítulo 8, está escrito que Deus, aos que antes conheceu, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu quero profetizar algo na tua vida, meu irmão. Se você aceitou a Jesus como Salvador, se você reconhece Ele como Senhor, se você disse: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu tenho plena convicção que o teu sacrifício, Deus, que a tua oferta, Deus, me torna santo, me torna santo, me torna santo. Então começa a profetizar aí, ó. Eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Em Cristo somos santos. Eu acredito que quando o departamento dos jovens se reuniram para formalizar o tema, o que na verdade estava no vosso coração para dizer foi: chamados para a santidade. Qual é a diferença, pastor? É que vocês que estão aqui já foram santificados. Alguém, quem sabe, pode dizer assim: pastor, mas eu não sou santo, pastor. Eu ainda, pastor, cometo atitudes que nem mesmo eu me reconheço quando as cometo. Pastor, às vezes saem palavras da minha boca que nem mesmo eu entendo porque eu falei aquilo. Pastor, às vezes eu cometo cada barbaridade, pastor, que tenho vergonha de mim mesmo. Mas eu quero vos dizer que uma oferta santificou a tua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Aceita essa oferta para ti. Diga assim: Senhor, eu aceito essa oferta. Senhor, eu quero esta oferta. Porque, irmãos, aleluia, Espírito Santo de Deus, faz com que aquele homem, aquela mulher, aquele adolescente, aquela adolescente entenda a tua palavra. Espírito Santo que está aqui nesta noite, que a tua palavra, como Espírito, alcance o coração daquele que se julga, aquele que se condena, aquele que diz que não merece estar aqui, aquele que diz que não tem mais nenhuma oportunidade para ele. Alguém
entendendo a tua fraqueza, entendendo a tua humanidade, falou assim: ela não vai conseguir sozinha, ele não vai conseguir sozinho. Peraí, eu vou preparar um holocausto, eu vou preparar um sacrifício. Eu vou tentar resumir aqui em 3 minutos 3 coisas. Cristo é a oferta perfeita. Por isso o tema oferta é o tema principal da Bíblia. E para uma oferta ser perfeita, ela precisa ser tridimensional. Ela tem que ser tricótoma. Uma oferta perfeita, ela precisa ser holocausto, manjar e sacrifício. Holocausto vem primeiro, manjar vem depois, e sacrifício posteriormente. 3 níveis de oferta para torná-la perfeita. O livro que nós estamos estudando, o livro de Levítico, fala de todas estas 3 ofertas, inclusive nos 3 primeiros capítulos. E Jesus Cristo, ele se torna a oferta perfeita para nós, por quê? Porque Jesus Cristo no princípio foi holocausto, depois ele se apresentou como manjar, e depois ele foi sacrifício. Pastor, explica melhor. Adão, quando pecou, Deus sabia que ele pecou, Deus sabia onde estava, mesmo assim desce para se relacionar com o pecador. E Deus já sabia que não poderia mais se comunicar com Adão através de espírito. Porque antes Deus vinha, se comunicava com Adão de espírito para espírito. Por quê? Adão estava com o espírito vivificado, e então comunicava com Deus em espírito, porque Deus é espírito. Mas quando Deus vem, depois que Adão caiu, depois que o espírito de Adão morreu, então Deus tem que usar de um artifício terrenal para falar com Adão. E qual é o artifício terrenal que João, pela revelação do Espírito Santo, escreve no Evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o... E o verbo era... E o verbo estava com... Então, Deus fala assim, ó... Verbo. Vem aqui santificar esse homem. Porque ele pecou, está se escondendo, eu estou vendo. Aí o verbo chega: pai, o que é que está passando aqui, pai? Verbo, chama aí, verbo, por favor, porque caiu, eu sou santo, atua, verbo. Aí o verbo: Adão, onde estás? A voz de Jesus brada e alcança os tímpanos de Adão. A voz de Jesus brada e alcança os tímpanos de Adão. E Adão se apresenta como? Quem sabe dizer como que Adão se apresenta? Adolescentes, jovens, com folhas de figueira. Toda vez que você olhar figueira na Bíblia, representa justiça própria. Figueira que representa Israel, um povo orgulhoso, dizendo assim: eu sou. Sabe, olhem para mim, israelita. São cheios de orgulho próprio. A figueira, adolescentes, jovens, olha aqui, ó, representa justiça própria, dizendo assim: olha, eu pequei, eu errei. Olha, Senhor, eu vou resolver o meu problema. Vou colocar aqui uma folha de figueira, vou me cobrir. Aí Deus disse assim: olha, isso não vai resolver o teu problema, porque não é você que resolve o teu problema da tua queda. Quem resolve o teu problema da tua queda sou eu. Verbo, o que é que vamos fazer, verbo? Verbo, agora é com você. Você tem que se entregar por isso. Aí Jesus, lá no princípio, ele é o cordeiro que Deus mata. Porque o cordeiro, ele se entrega.
O cordeiro não é tomado à força. O cordeiro, ele se entrega mudo. Então, Deus, ele mata o cordeiro lá no princípio. E Cristo é aquele sacrifício de holocausto lá no princípio, para resgatar um Adão que caiu. Pensando em quem? Na descendência. Pensando em quem? Na descendência. Pensando em você, pensando em mim. Cristo é oferta de manjar quando, pastor? Quando na última Páscoa, que ele celebra com os discípulos, e a primeira ceia, pastor Eliel, ele levanta o vaso com o mais puro suco de uva e diz assim: esta copa representa o meu sangue. Suco de uva. E este pão representa o meu corpo. Pão feito com a pura e fina farinha do trigo. Oferta de manjar. Para que logo em seguida Cristo fosse à cruz. E na cruz ele fosse para mim, para você, um sacrifício entregue a Deus. Então diga assim: por esta oferta eu sou santo. Agora, jovens, o que é que Jó fazia todos os dias? Ele ofertava para santificar os seus filhos. Por quê? Porque aquela oferta naquela época de sacrifício de animais encobria momentaneamente o pecado. Logo, precisava-se de outra oferta e outra oferta e outra oferta. Mas diga assim: Cristo é a oferta perfeita. Já não necessita outra oferta para me santificar. Eu sou santo. Você é santo. Agora, qual é o problema, pastor? O problema que se vê muito nos dias de hoje, muita geração passada da igreja, são santos sem santidade. Porque a palavra santidade está relacionada com comportamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como é que eu não vou ver a Deus se eu não for santificado? E como é que eu sou santificado? Através da oferta que é Cristo. E como é que essa oferta vem a mim? Quando eu digo: Senhor, eu quero. Quantos querem essa oferta? Deixa me ver, quantos querem essa oferta? Deixa me ver, quantos querem essa oferta? Não relute. Você quer essa oferta? Você quer esta oferta? Agora, nós sabemos a história de Jó. E para concluir, o que acontece é que o diabo, ele vai diante de Deus. E Deus, ele faz um elogio. E nesse elogio, Satanás entra. E a palavra que Satanás significa aquele que acusa. Em um júri, o que é que nós temos? Um promotor de acusar. Mas no júri nós também temos um juiz. E o juiz, ao ouvir a acusação, o juiz não pode julgar sem provas. Algum juiz aqui pode julgar sem provas? Tem que haver alguma prova. Então, o acusador das nossas vidas, que diga-se de passagem, está escrito em Apocalipse, que ele segue dia e noite, me acusando, te acusando diante de Deus. Ele vai a Deus e diz assim: olha, aquele ali pecou, Deus. Aí Deus diz: pecou, e então, como é que vai fazer? Deus, Senhor, mata. Porque o salário do pecado é a... Então entra o advogado.
E o advogado já entra falando: protesto meritíssimo. E o advogado diz assim: meritíssimo, eu quero a palavra. Olha, esse aí que está sendo acusado, ele já pagou a dívida dele. Como assim? Pagou, prova-me. Ele firmou uma procuração aqui, ó. Eu posso falar em nome dele. E qual é a procuração que ele firmou? Ele confessou. Ele se arrependeu. E ele se entregou para mim. E ele disse que me quer como o Senhor dele. Então eu sou o advogado dele. E olha, pai, como não se pode pagar 2 vezes pelo mesmo pecado, eu paguei pelo pecado dele. Está perdoado. Observa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só que naquela época de Jó, diga assim, Jó não tinha advogado. Porque Jesus, como o Salvador, ainda não havia se manifestado. Então agora Deus, ele quer provar a inocência de Jó diante do acusador. Mas a única maneira que Deus tem para provar a inocência de Jó, qual é? Tem alguma? Deus ele não vai dizer: olha, mas eu estou lhe afirmando, ele é temeroso, ele é. Aí Satanás diz: eu sei porque ele é. Porque tu o cercastes de bens. Olha, eu vou dizer aqui agora por que aqueles bens foram ditos. Esses bens apresentados no início de Jó era uma cerca protetora para Jó. Porque Jó fazia desses bens uma cerca protetora. Como assim, pastor? Todos os dias ele ofertava os seus bens a Deus para santificar os seus filhos. E todas as vezes que ele utilizava os seus bens para ofertar, todos esses bens ao redor de Jó era como uma proteção na vida dos filhos de Jó, na descendência de Jó, na família, na casa de Jó. Eu quero compartilhar com vocês o poder de uma oferta. Uma oferta tem poder. Eu não sei porque muitas pessoas não acreditam no poder de uma oferta. Quando Deus ele te dar algum bem, Ele é quem te está provendo saúde, trabalho, condições. Para quê? Para que você possa ofertar aquilo que Ele primeiro te deu. Aleluia. E nunca pense que quando você oferta vai acabar. Não, não vai acabar. Porque cada vez Deus dá mais a quem tem um coração liberal para servir com seus bens. Quantos estão compreendendo a mensagem? E então Deus ele precisa provar para Satanás. E a primeira coisa que Deus diz assim: olha, já que você está dizendo que ele só é rico porque, ele só é fiel porque ele é rico, então vai lá e toma a riqueza dele, mas não toca nele. Aí Satanás ele vai, já tinha estruturado tudo, pesquisado tudo da vida de Jó, sabia o ritmo da vida de Jó, porque Satanás sabe qual é o nosso ritmo. Ele sabe que hora você sai, ele sabe com quem você fala, ele sabe com quem você chateia na internet, ele sabe da tua vida, ele está pesquisando a tua vida para tentar entrar em alguma porta. Então vem a notícia: Jó, vieram os ladrões e mataram e roubaram. Mataram seus servos e roubaram seus bois. E depois caiu fogo do céu e queimou as ovelhas. E depois vieram outros e levaram os seus camelos. Para resumir, vocês sabem a história. E no dia seguinte, escute aqui uma coisa. Pela primeira vez, Jó não pode ofertar. Jó, ele não pode ofertar. Por quê? Todos os animais dele foram roubados. Jó era temente, sincero, se desviava do mal, reto. Só que os filhos dele. E então, pela primeira vez, Jó não tem animais para sacrificar e apresentar.
e sem poder santificar os filhos. Os filhos reunidos em uma festa. Satanás disse: agora o caminho está livre. Vou atacar os filhos. E desaba a laje do teto, o teto da casa, a laje desaba nos filhos e todos morrem de uma vez. Mas eu quero perguntar aqui aos jovens: se os filhos também fossem retos, se os filhos também fossem temerosos, se os filhos também fossem sinceros, se os filhos eles estivessem em santidade, os filhos não permitiriam que Satanás entrasse. Porque as 4 portas por onde ele pode entrar estariam... Vocês entenderam agora? Entenderam agora? Só ficou quem? Jó. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida de santidade. Então, como é que eu concluo essa história? Eu quero os jovens aqui na frente. Eu quero liberar uma bênção sobre a vida de vocês. Eu peço ao meu pastor, Eliel também, que me ajude nesse momento. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Por gentileza. Levantem as suas mãos na hora que nós formos orar por eles. Na hora que nós formos orar por eles. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu não sei aqui de vocês quais são os que têm pais que oram por vocês. Eu não sei aqui de vocês quais são aqueles que têm pais que jejumam, que instruem, que ensinam, mas olha a riqueza que Deus está colocando na vida de vocês. Deus deu uma igreja para vocês congregar.